entender o que havia acontecido e aí poder entender que é possível, né, vencer a dor do luto. Então toda terça a gente sempre vem falando com relação a isso. Temas dos filhos, né, dos nossos entes queridos, da vida após a morte, porque a vida ela não é só aqui, né? A vida não é só aqui. É que nós somos muito, eu sempre digo, a gente é muito visual, né? A gente é muito aquilo que os nossos olhos enxergam. Eu falo assim, eu falo de comida, né? Que o pessoal fala, gordinho só gosta de comida, né? Mas você chega num lugar, você vê uma comida bonita, você nem comeu, mas os seus olhos bateu, você viu aquele negócio bonito, você já fala assim, nossa, que negócio gostoso, já até salivei, né? Gente, me deu vontade e tal. Mas você não comeu ela para dizer que estava bom. Às vezes você vê uma comida, você olhou, não se agradou tanto, aí você fala assim, eu não gostei. E de repente essa pode ser a mais saborosa, que esteja melhor. Então assim, o grande problema nosso é esse, é que nós somos muito mais do que esses olhos veem, do que quando a gente consegue entender que é muito mais do que aquilo que a gente sente, né? A gente é muito mais do que isso, a essência nossa é muito mais do que isso. Então toda terça a gente vem tendo essa nossa conversa. Nas quintas-feiras a gente fala um pouquinho da doutrina espírita. Por que a gente fala sempre um pouquinho da doutrina? Não, Lúcio, bom querido. Porque nem todos que vêm aqui são espíritas. Aqui tem os nossos irmãos que frequentam, aqui tem família evangélica que frequenta aqui, né? Que é uma coisa que a gente até se surpreende, a gente acaba se surpreendendo, né? De famílias evangélicas. Então aqui tem católicos, evangélicos, espíritas, candomblecistas, umbandistas. Então aqui vem, né, pessoas de vários lugares. E na quinta é o dia da gente poder sempre trazer algo com relação à nossa vida, a nossa melhora, o que é o espiritismo, né? Eu não sei se todos aqui são espíritos. Vocês são espíritos, tranquilo? O senhor, né? Entendeu? Aqui eu já conheço, né? Primeira vez, então seja bem-vindo, tá? A doutrina espírita, então sempre é bom a gente conversar um pouquinho, porque assim, eu chamo de bagagem cultural, né? O que é bagagem cultural para mim? É aquilo que a gente traz do pessoal antigo. Então o pessoal antigo ele diz assim pra gente: o espiritismo não é muito bom. A gente, por exemplo, encontra, com muito carinho e respeito, encontra um irmão ali evangélico e fala para ele que você está vindo na casa espírita. A resposta dele para você vai ser o seguinte: o sangue de Jesus tem poder, está amarrado em nome de Jesus. Porque todo mundo acha que casa espírita, né? Aí ele pensa assim, trabalha com espírito e acha que só vai ver, você tá bom, querido? Acha que só vai ver coisas não boas. Chico, ele não dizia ruim. Chico dizia menos bom, né? Aquela pessoa, ela é menos boa. A gente tem a mania, fulano é ruim, fulano é bom, fulano e tal. Chico não, Chico ele lidava com as pessoas assim, fulano é menos bom, né? Então, muitas pessoas quando falam na doutrina espírita, tem essa visão, né, de que o espiritismo não é legal, mas é em função de não conhecer. Porque a casa espírita, quando a gente entra na casa espírita, a casa espírita ela vai falar pra gente todos os dias, todas as vezes, de Jesus na nossa vida, né? Como que nós vamos melhorar? Como que nós vamos melhorar? Como pessoa. Como que nós vamos evoluir como pessoa? Aplicando o ensinamento deixado por Jesus. Simples, mas ao mesmo tempo difícil. Seria tão fácil, né? A gente... então aplicar o ensinamento de Jesus é fácil. Sim. Primeiro, vamos falar uns, são vários, né? Mas vamos lá. Perdão. Aí Jesus fala assim pra gente, que nós devemos perdoar as pessoas. Aí a gente vira e diz assim: eu perdoei,
mas eu não quero ver o fulano nem pintado de ouro na minha frente. Então você não perdoou. Entendeu a diferença? Você encontra a pessoa na rua de manhã, você saiu de manhã, você vai na padaria buscar o seu pão, aí você encontra aquela pessoa, você a vê, aí quando você chega em casa, a sua reação é: nossa, que raiva, eu encontrei fulano, acabou com o meu dia. E o objetivo é que a gente possa se melhorar. Obrigado, meu querido. Imagina, boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Então, o objetivo é exatamente isso, é da gente se tornar um pouco melhor, mais leve. Eu tenho uma frase que eu falo aqui, não é minha, mas eu digo sempre aqui: a vida é bela, a gente que estraga ela. E a gente estraga ela como? Quando a gente não aplica, né, esses ensinamentos. Então, perdoar é importante, né? Amar é outro ensinamento fantástico deixado por Jesus. Fantástico. Ah, André, mas eu amo. Sim, amar o seu pai, a sua mãe, esposa, esposo, filho. Aí já depois pega uns parentes. Tem uns parentes que já é um pouco difícil da gente amar também, né? Tem uns que é só Jesus para ajudar a gente a amar. Você imagina um estranho, uma pessoa que você nunca viu, você não sabe como é que é. Como é que você vai amar? Não julgar, não condenar. Então, quando a gente vai colocando isso, e isso acaba nos ajudando no que nós chamamos a cada dia. Nós usamos uma expressão na doutrina espírita, a famosa reforma íntima. O que é a reforma íntima? É eu estar cuidando, perdão o português, de mim mesmo. Mas André é o fulano é o fulano, cada um presta conta do seu ato. Mas ele está errado, reza por ele, ora por ele. Isso nós podemos fazer. Porque as pessoas são mais ou menos assim. Eu tenho um amigo, contar as histórias, a gente conta um milagre sem contar o nome santo, né? Ah, porque estão fazendo assim, eu também vou fazer assim. E tem muita gente que age dessa maneira. Ah, estão fazendo assim, então eu também vou fazer assim. Mas está errado. Não, mas está todo mundo fazendo. Mas está errado. Então nós precisamos aplicar isso na nossa vida. É a nossa reforma íntima. A gente acordar de manhã, ser feliz. Se acordar de manhã, você sorrir. Entendeu? Você passar na rua, você dá aquele bom dia, a pessoa te responde o seu bom dia. Mesmo que ela não respondeu, né? O problema não está em você, está nela. Mas nós somos assim, né? Alguns. Cada um vai ter de mim aquilo que merece. Eu falo aqui, o Facebook tem umas frases de impacto, né? Uma delas, né, não é nem frase, é uma palavra que o pessoal usa, depois ela acaba entrando no contexto da frase, é ranço. Peguei ranço, agora estou com ranço. É ranço, camisa do ranço, e ranço. Indiretamente, outra coisa que aí vai nos atingindo é o quê? Que a doutrina espírita ela fala pra gente: o pensamento. Bons pensamentos, boas companhias espirituais. Pensamentos menos bons, a companhia ela é menos boa. É fato. Quando você se aborrece, vamos fazer uma reflexão aqui. Às vezes tem aquela pessoa que ela te aborrece. Ela consegue vir para poder te tirar do sério. Ela vem para poder te cutucar. Existe pessoas assim. Aí você amanhece
seu dia começou, aquela pessoa vem e ela fala com você, e acontece o negócio, e ela fala uns trem, aí você sai. Se você não cuidar, você vai ficar assim, você vai ficar assim, eu devia ter falado isso, e olha só, como que pode ela ter falado isso comigo? Ela está pensando, a mente nossa, ela vai trabalhando nisso, ela vai se envolvendo com isso, nós vamos criando o que nós chamamos de uma atmosfera, de uma psicosfera, onde o nosso pensamento não é bom. Chico, eu conto aqui a história do Chico, quando o Chico, ele tropeçou. Chico estava caminhando, daqui a pouco o Chico bateu, deu uma tropeçada. Quando ele deu a tropeçada, nós, se estivermos caminhando, se a gente der uma tropeçada, o que é comum a gente fazer? A gente já, né, diz uma palavra com muito carinho, né? Já fala, não é o que vai vir. Quando isso aconteceu, Emmanuel, quem era Emmanuel? Emmanuel era aquele espírito amigo que andava junto com Chico. Emmanuel virou para o Chico e falou assim: Chico, agradece. Aí Chico olhou para ele: mas Emmanuel, agradece. Chico não falou mais nada. Aí virou, né? Obrigado, né? Eu imagino a cena, né? Você imagina ele falando, né? Obrigado, Deus. Obrigado porque eu dei uma topada. Obrigado porque agora o meu coração está batendo no dedão, porque alguém já bateu o dedão. Principalmente se a unha estiver um pouco grande. Quando você dá uma topada com a unha grande, então, meu irmão, sai lágrima do olho, desce, porque dói. Só quem já passou por isso sabe a dor que é. O coração bate no dedão do pé. Você sente o coração batendo no dedão do pé. Aí você imagina o Chico olhando e dizendo assim: obrigado, Jesus. Obrigado porque eu acabei de dar uma topada. Muito obrigado. Graças a Deus eu pude dar essa topada. Eu imagino a cena, mas Chico agradeceu. E aí chegou o momento que o Chico virou e falou assim para o Emmanuel: falou assim, mano, tudo bem, eu estou agradecendo, tá legal, mas por que eu tenho que agradecer? Aí o Emmanuel virou e falou assim para ele: porque na hora daquela topada, naquele momento, havia alguns irmãos espirituais menos bons que estavam esperando o quê? A sua vibração baixar. O que é vibração? É pensamento, né? Se o seu pensamento baixa, se você xinga, pronto, irmão, acabou. É a hora que, infelizmente, esses espíritos, eles têm acesso a gente. Mas André, é fácil. Quer ver? Amanhã é sexta-feira. Amanhã é fácil, né? Que amanhã todo mundo acorda e começa. É o famoso sextou, né? Então amanhã é dia que todo mundo põe sextou e tal. O segundou ninguém põe, né? O segundou todo mundo fica, né? Mas acorda então na segunda-feira e põe lá, segundou. Mas segundou com alegria. Graças a Deus, estou iniciando a semana. Muito obrigado, meu dia. Você vai ver que o seu dia vai ser um dia fantástico. Mesmo que às vezes surja no meio do caminho alguns imprevistos. Aí você vai dizer assim: não, eu já acordei feliz da vida. Não vai existir coisas que possam vir roubar a minha paz, roubar a minha alegria. Então eu não vou discutir com ninguém, eu não quero nada, está tudo bem. Seu dia é diferente. Mas se você acordar e já virar assim: nossa, segunda-feira, começando a semana, meu Deus, que coisa ruim, que isso, que chato. O seu dia é um dia pesado. É um dia pesado. Então, nós atraímos mentalmente, os nossos pensamentos influem, e aí eles têm acesso.
O Livro dos Espíritos, ele diz assim pra gente: porque nem tudo é espiritual. Eu falo aqui que tem gente que tem a síndrome da macumba. O que é a síndrome da macumba? Eu estou assim porque fizeram macumba para mim. Eu estou assado porque fizeram macumba para mim. Tudo é macumba. Primeiro que macumba é um instrumento musical feito de madeira, de uma árvore chamada macumbo, muito comum na África. É um instrumento semelhante a um reco-reco. Quem toca aquele instrumento é um macumbeiro. Não tem nada a ver com o sentido da palavra. Mas a pessoa, como eu falei, ela é o que ela pensa. Ela é o que ela pensa. Ela vive. Aí o outro lado tem acesso a gente. É simples. É fato. Uma vez entrou uma certa pessoa aqui, que tem coisa que eu conto, aliás, tudo que eu conto, jamais eu digo nome. E jamais eu diria se a pessoa estivesse presente. É outra coisa, né? Então essa pessoa era bem de longe e tal, e uma vez ela veio aqui. Ela chegou para mim, virou e falou assim: André, eu queria conversar com você porque eu traí a minha esposa por causa do espírito. Opa, eu gosto de umas conversas boas. Achei interessante. Vamos conversar. Aí botei ele sentadinho. Então vamos lá. Não, porque foi por causa do espírito. Aí deixei ele falar, né? Quando ele terminou de falar, eu falei: então tá bom, vamos lá. Primeira coisa: por que o cachorro entra na igreja? Todo mundo sabe a resposta: porque a porta está aberta. Falei: então, o que aconteceu? A porta do seu cabeção abriu. A pessoa passou, você olhou, falou assim: me interessei, gostei. Se isso acontecesse, se aquilo. Quando você começou a pensar isso, você abriu a porta do seu cabeção, da sua mente. Aí aqueles espíritos menos bons que precisam dessa energia, falou assim: encontramos alguém que está vibrando como nós queremos. Agora nós vamos influenciar. Porque influenciar é uma coisa, mas a outra coisa é, que é o que eu falei para ele: espírito nenhum pegou na sua mão e falou assim: vem cá comigo que eu vou te levar ali. Não. Eles influenciam. Como que eles influenciam? É na sua mente. Como eu falei aqui, se você ficar bravo, se alguma coisa te irritou, você para, você vai fazer alguma coisa, a sua mente fica ali: por que você não falou isso? Nossa, que raiva, eu devia ter falado aquilo. Nossa, eu devia ter dado aquela resposta naquela hora, porque se eu falo, nossa, eu esqueci daquilo, porque se eu falo aquilo, eu acabava com ela. A gente fica remoendo aquilo. Nós somos assim. Se acontece uma coisa com você, você fica remoendo. Você fica tempo ali, com aquilo. Mas eu devia, nossa, mas que tal, mas olha, mas se eu pegar na próxima vez eu vou falar tudo que está entalado aqui, porque aí eu vou falar isso. E você fica nessa atmosfera. Adoece. Não dorme. Deita. Não dorme. Adoece. O corpo físico adoece. André, o corpo físico adoece? Adoece. A doutrina ela diz assim que a maioria das nossas enfermidades físicas, elas são de um cunho espiritual. Reflete. O corpo reflete. Às vezes você vai no médico, você faz aquela bateria de exame, você entra naquele trem que faz uma escaneada no cidadão de última geração, sai tudo bem, o médico vira e fala assim para você: tá aqui, tá tudo bem, você não tem nada. Aí você fala assim: mas eu tenho. Dói aqui, dói ali, eu estou não sei o que, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto.
Mas ele fala assim: eu não sei o que eu posso fazer, porque aqui não tem nada. Aí ela vai, você tá bom, querido? Aí ela fica apavorada, fala assim: e agora, o que é? O que tem? Para onde eu vou correr agora? Se eu fiz o último exame de última geração, PET scan, não sei o que, scan da vida e tal, não sei o que, e não encontraram nada. Porque às vezes o campo vibracional é onde a gente precisa. Existem pessoas que precisam mudar um pouco. Tem gente que diz assim: eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, e está para nascer quem vai me mudar. E aí? Um dia eu conheci uma pessoa que ela virou e falou assim: eu nasci assim, eu sou assim. Está para nascer quem vai mudar e eu vou morrer assim. Eu falei: olha, eu só posso dizer uma coisa: você vai sofrer. Não tem mais o que eu posso fazer. Não tem. Então, só que a doutrina espírita existe uma coisa: todos nós temos uma coisinha chamada livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Ele respeita nas nossas vidas o nosso poder de decidir. Porém, tem uma frase que diz assim: nós somos livres para poder fazer a nossa semeadura, mas porém nós vamos ser escravos daquilo que a gente plantou, é o que nós vamos colher. Não tem como você plantar arroz e querer colher feijão. Não tem. Então, se a gente é uma pessoa que busca, que quer ser feliz, que acorda feliz, seu dia vai ser feliz. Se você trata como que nós devemos tratar as pessoas, como você gostaria que fosse tratado. Fulano foi grosso comigo. Você acabou de falar, foi o fulano, não é você. Mas eu tenho. Não, deixa para ele, deixa para ela. A vontade nossa muitas vezes é dar uma puladinha no pescoço, puxar e tal. Mas surge isso. O velho homem, todos nós temos o velho homem que nós precisamos domar. Eu fui militar há 32 anos. Tive que domar o velho homem. Ele é domado, que a gente ainda está no processo. Ninguém é perfeito. Ninguém aqui. O André é. Não, o André é igual a todo mundo. Todos nós estamos no mesmo degrau, caminhando, buscando a nossa melhora, para que o nosso dia seja bom, para que o nosso dia seja abençoado, para que o nosso dia seja feliz. Você escolhe o seu dia. André, sou eu? Você escolhe o seu dia. Você pode fazer o seu dia feliz ou não. É você. Mas como? Mas se me tratarem mal, como eu trato? Trata com carinho, trata com amor. Dá aquilo que você tem no seu coração. Eu entrei uma vez aqui na prefeitura de Guará, fui com a minha filha, logo de manhã. Nós fomos, acho que a segunda pessoa a ser atendida ali, né? E aí eu aproveitei e falei para ela assim: filha, quando você fica aqui, o pai vai pegar aqui só um documento do centro aqui na sala do lado. Qualquer coisa, se chamar, você já manda um zap pro pai que eu já venho aqui e tal, não sei o quê. Aí eu virei para a moça assim, a que estava atendendo, falei assim: eu só vou ali, né? Mas a minha filha, a mulher virou e falou assim para mim: senta aí, não sai daí. Nossa, rapaz. E eu ainda dei um bom dia para ela, né? Bom dia e tal, não sei o que. Aí eu olhei para ela, falei assim para ela assim: bom dia para a senhora, bom dia para o senhor. A senhora está bem? Aí ela parou, aí ela começou a entender. Eu falei assim: posso fazer uma pergunta para a senhora? Deixa eu perguntar para a senhora.
Se eu virasse para a senhora e falasse assim: senta aí, não sai daí, vai me atender, a senhora ia gostar? Moço, pelo amor de Deus, o senhor me desculpa. Eu falei: não, a senhora não tem que pedir desculpa para mim, não. Só estou dizendo uma coisa para a senhora: é 8h30 da manhã, 9 horas. Se a senhora for trabalhar até as 5 horas da tarde, 4h30 a senhora chama o SAMU, que nós vamos internar a senhora. A senhora não vai aguentar. A senhora vai bater biela. Como que a senhora vai sair daqui e vai chegar na sua casa? Eu estou assim: desculpa, eu não tenho culpa dos seus problemas. Não tenho. Não sou a causa do seu problema. Só que a senhora precisa cuidar da senhora. Não é de mim, não. Não esquenta comigo, não. Mas a senhora. A mulher ficou da cor do extintor de incêndio. O senhor me perdoa. Eu falei: não, fica tranquilo. Comigo não. Agora, cuide da senhora. Então assim, você imagina o dia. Você imagina essa pessoa começando o dia quando dá 5 horas, 6 horas que chega em casa. Aí topa com o marido, topa com o filho. Qual que é a reação? Não fala comigo, não olha comigo que eu não quero ver ninguém hoje. Então, nós escolhemos o nosso dia. André, nós escolhemos, você pode escolher. O que você quer? Eu quero ser feliz. Vai ser feliz. Eu não quero. É uma escolha. É um livre-arbítrio. Mas todos nós podemos escolher. Todos nós. Mas podemos, André? Podemos. A espiritualidade ajuda. Você acabou de falar a expressão certa. Ela ajuda. Mas ela não resolve o seu problema. Ela não resolve? Não, 100% não. Existe uma parte que é deles, existe uma parte que é nossa. Eu brinco, eu falo, é 50%. 50% é deles, 50% é meu. Não adianta eles fazer a deles e eu não fizer a mim. Adianta a espiritualidade ir, vai, faz, tal. Aí eu vou lá, faço tudo errado. Então, a doutrina espírita, né? Ela, por isso que ela é uma filosofia, é uma religião e é uma ciência. Ciência por quê? Por causa dos, vamos chamar dos fenômenos mediúnicos, né? Das causas mediúnicas, psicografia, os espíritos, enfim, faz parte dessa ciência. Mas é uma filosofia. Por que filosofia? Uma filosofia de vida. Se você aplicar ensinamentos na sua vida melhora. Tem lugares que os nossos irmãos e irmãs que são homossexuais são condenados, julgados e não são bem-vindos. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Conheço gente que embasa na Bíblia. Isso aqui não é a Bíblia, é o livro dos Espíritos. Mas eu conheço gente que embasa na Bíblia. Vira e fala assim: está dentro da Bíblia. A Bíblia é para ser lida, porém a Bíblia é para ser estudada. Quer ver uma coisa que talvez para alguns aqui passou desapercebido? E está na Bíblia, hein? Coisa facinha. Todos nós aprendemos na vida que o primeiro morador da terra foi quem? Quem foi o primeiro? Adão. Então a terra tinha a primeira pessoa, certo? Ok. Eu já vou dar um adianto. A doutrina espírita diz que não é isso. Mas vamos lá. Aí vem e fala assim: então a primeira pessoa da terra foi Adão, ok? Então só tinha uma pessoa na terra. Aí vem, tá bom, querido? Aí vem a segunda pessoa. Quem é? A esposa dele.
Dona Eva. Adão e a Eva tiveram quantos filhos? Teve mais um, mas foi depois. Teve 2 filhos, Caim e Abel. Quantas pessoas tinha na face da terra? 4, ok? Não tinha mais ninguém. Vocês concordam comigo? Por essa teoria. Olha só. Aí vamos lá. Todos nós sabemos que Caim matou Abel. Está eliminado. Quantas pessoas sobraram na terra? 3. Aí diz assim. É Gênesis capítulo 4. Aí vai ali depois, dá uma lidinha. Até Caim, quando eu leio ali, eu vejo assim, Caim ele era uma pessoa muito educada, né? Porque Deus chegou para ele e falou assim, aonde está o seu irmão? Aí ele virou e falou assim, por acaso eu tenho que ficar cuidando do meu irmão? Cidadão, né? Educado, né? Fino na conversa. Aí Deus sabia o que tinha acontecido. Aí Caim virou e falou assim, então Deus vai me matar? Falou assim, não, jamais. Vou colocar um sinal na sua testa, para que aonde você passar, todo mundo saiba o que você fez, tal. Está escrito ali, Gênesis capítulo 4. Aí, olha só, nós só tínhamos quantas pessoas na face da terra? 3, ok? Tá lá, hein? Caim sai da terra dos seus pais, deixa ali aonde está Adão e Eva, vai para uma cidade chamada Node. Lá naquela cidade, ele encontra a sua esposa e casa. Tinha alguém naquela cidade. Já tinha alguém lá esperando ele. Da onde veio aquele alguém? Então assim, André, você está dizendo que a Bíblia está errada? Não, pelo amor de Deus. A Bíblia é meu livro de cabeceira, gente. Só estou dizendo que ela precisa ser estudada. Passou desapercebida aos nossos olhos. E quem chegar em casa, ou então consulta depois o Dr. Google. O Dr. Google é a coisa mais gostosa que tem também. Ajuda, né? Às vezes a gente não tem a Bíblia. Pega o Dr. Google. Dr. Google, Gênesis capítulo 4. Leia o capítulo 4. Não é tão grande. E aí você vai ver, está escrito isso lá, dona Vera, bom querido. Então ele saiu dali, deixou o pai e a mãe, só tinha 3 pessoas, caminhou e encontrou a 4ª pessoa, que era a esposa dele. Então nós precisamos estudar. Só o que nós precisamos é estudar. Então Adão e Eva existiu? Existiu. Opa, sem problema nenhum. Agora, não era o primeiro morador, somente isso. Que a mulher do cidadão já estava esperando ele lá. É a mesma coisa que falar assim, gente, só existe nós aqui, ó, mas ninguém. Mas vamos dar um pulinho Aparecido. Aí chega lá Aparecido, tem gente. Ué, como é que tem gente Aparecido se só tinha nós aqui? Como diz os jovens, a cabeça buga. Aí você fala assim, e agora? Meu Deus. Então, isso, né? Isso é só para... Então, quando eu falo, o que nós precisamos, a doutrina espírita, ela vem nos ajudar isso, a ter esse entendimento. É o caso da morte. Todo mundo diz assim para você, morreu, acabou. Morreu é o fim. Só que aí vira também, aí fala assim para você, não fala dele, que falar dele faz mal para ele. Mas peraí, mas se morreu é o fim, morreu, acabou. Como é que falar dele incomoda ele? Eu não consigo entender isso. Não pode falar deles que faz mal para eles. Quando fala da parte de morte, é isso que a gente ouve. Não pode falar deles. Se você falar deles, incomoda, atrapalha eles lá do outro lado. Aí a doutrina espírita, ela diz assim para você, eu posso falar deles? Sim. Fale deles com amor e com alegria.
deles com carinho. Porque todos nós somos um espírito vivendo uma experiência humana. Tem gente que diz assim, né? André, eu tenho medo de ver espírita. Eu conheço trabalhador da casa espírita que tem medo de ver espírita, tá? Eu conheço. Já eu tenho um aqui, ele só vai escutar, ele tá aí. É que ele, se tiver, acabou o centro à noite, nós fechamos a porta. Se tiver ali na frente, falar assim, fulano, pega um negócio lá dentro para mim, ele não entra aqui, mas nem amarrado, sozinho. Medo de ver espírito. E aí eu falo assim para você, você tem medo de ver espírito? Olha do seu lado. Cada um de nós somos um espírito encarnado. Então aqui, ó, os encarnados e alguns desencarnados. Quantos espíritos tem aqui? Vários. Morreu é o fim. Morreu, acabou. Não. A morte não é o fim. Prova. Aí que eu falo. Prova. Eu gosto dessas coisas. Não há luz, bom querido. Eu gosto dessas coisas. Prova para mim. Vamos para a Bíblia. Adoro Bíblia. Jesus vai no monte orar. Transfiguração. Aí Jesus conversa com Moisés e Elias, que eram mortos. Tô louco, mas Moisés e Elias tinham morrido, vem bater um papo com Jesus, então a morte não existe. O Espírito não morre. Por isso que Jesus falou, quem crê em mim tem vida e vida eterna. É simples. É que passa desapercebido. Uma vez eu fui fazer um trabalho de psicografia lá em Aracaju. E aí a pessoa que fez botou as psicografias lá no Facebook, e aí veio uma pessoa que ela veio falando que a gente, né, deixa, que tem uma passagem lá na Bíblia que é deixa os mortos enterrar os seus mortos e tal, que nós não devemos incomodá-los e tal, não sei o que. Aí eu peguei exatamente esse trecho da Bíblia, se eu não me engano é Mateus, acho que é capítulo 26, alguma coisa assim, que fala na transfiguração, e botei para ela, falei, ó, tá aqui. Então a senhora vai lá e fala para Jesus também largar Moisés e Elias, porque os dois vieram conversar com ele, e ele conversou legal, e os discípulos falaram assim, que coisa bacana. Aí eu vou dizer para a senhora, porque que meu pai vir falar comigo é pecado. Onde está escrito isso? E ainda tem mais, ainda quebra umas teorias por aí, que eu falo aqui, porque, com muito respeito, tem gente que fala assim, morreu, vai para o purgatório. Aí fica lá no purgatório. Purgatório é igual aqui, audiência de custódia. Né? Quem é formado de direito, mas quem não é, já ouviu falar também. O preso vai preso, aí entra lá, audiência de custódia. No outro dia, senta lá na frente, lá do delegado, do juiz, aí o juiz olha assim, deixa eu ver aqui. Você foi bonzinho, rapaz. Não, pode ir embora, Deus abençoe, vai com Deus. Só não faz mais, né? O outro, não, você está com a ficha grande, xadrez da criança. Audiência de custódia. O purgatório é isso. Então tem religião que ela defende isso, existe o purgatório. O cidadão vai lá para o purgatório, fica lá no purgatório, e aí depois, quando Jesus vier, vai ter ali, e aí vai ter a audiência lá de custódia, e aí julgou o mais ou menos bom, ok? O que não é bom, esse já está condenado o resto da vida dele e tal. Existem outros que dizem que morreu, dorme. Aí todo mundo dorme. Quando Jesus vier, na volta de Jesus, aí vai ter um julgamento. Nesse julgamento vai ser, os bonzinhos vão para o céu, os não bonzinhos não vão para o céu. Só que Moisés e Elias quebrou essa regra, porque eles não estavam nem no purgatório nem dormindo, eles vieram conversar com Jesus, então eles quebraram a regra. Então assim, a doutrina espírita ela vem para nos ajudar a entender. Então a morte não é o fim.
Por exemplo, nós estamos falando um pouco da doutrina espírita, mas eu sei que a maioria dos que estão aqui tem um ente querido que desencarnou. Para não dizer todo mundo. E talvez na cabeça de vocês agora seja assim: André, mas você está falando de doutrina espírita, você está falando de espiritismo, você está falando... Mas eu queria saber do meu ente querido. Como que é? O que acontece? Então a morte, ela não é o fim. É uma separação física. Nós criamos umas teorias e sofremos com a nossa teoria também. Mesmo com ela a gente sofre. E essa teoria às vezes ela inverte. Porque assim, na nossa teoria o mais velho enterra, o mais novo enterra o mais velho. Eu vou usar o português claro mesmo. É uma teoria nossa. Então, na nossa teoria por exemplo, eu convivi com bisavó. 100 e poucos anos. A pessoa é bom, vai longe. Convivi com a vovó, tomei café, tive esse prazer. Então você sabe, a vovó um dia ia desencarnar. Depois dela vem os avós, na nossa teoria, na nossa escala. Depois dos avós, pega a parte dos tios. Quando pega a parte dos tios, já entra pai e mãe. Aí a gente é um pouco egoísta. Porque aí fala assim, que vai o tio, mas fica a minha mãe. Pode ir a mãe do meu, o pai do meu primo, mas o meu não. É o egoísmo. Desculpa, mas eu tenho que ser sincero. Mas a gente sabe que eles estão ali, nesse degrau. Quando chega o dia do nosso pai, da nossa mãe, nós não estamos preparados. Não é fácil. Só que às vezes esse processo inverte. Um pai e uma mãe conduz um filho e uma filha. E aí Chico diz assim: a espiritualidade amiga não encontrou uma palavra que possa dizer que sentimento é esse. De uma mãe, de um pai, devolver o filho à verdadeira morada. É uma prova? É uma prova para os pais. Mas o filho precisava daquele tempo. Nós vamos nos reencontrar. Eles vão poder ser presentes na nossa vida. Eles vêm nos visitar. André, mas eles vêm nos visitar? Sim, de diversas maneiras. Eles vêm através do sonho. Às vezes eu falo aqui, a gente está aqui assim, todo mundo reunido. Cada um usa um perfume, cada um usa uma fragrância. A gente entra aqui, mistura tudo, você não consegue distinguir quem é quem. Mas daqui a pouco exala aquele perfume que era exclusivo do seu ente querido. Aquele perfumão, aquilo que vem, que invade o seu nariz, que toma conta de você. Não tem outro perfume que possa vir ali e tomar conta dele. Aí você fala assim, é a presença dele ou dela. Às vezes você está parado, aí você sente a mão no rosto, no cabelo, aquele jeito que era especial aí você fala assim, mas eu estou sozinho aqui. Peraí, é ele ou ela? Às vezes é aquele momento que você está parado e você ouve, você escuta chamando e você responde. Aí você fala assim, estou ficando louco. Eu escutei chamando eu. Aí você dá risada, porque você fala assim, nossa, o fulano morreu e eu escutei ele me chamando agora e eu respondi para ele, olha só, eu estou ficando doido. Só posso estar ficando doido. Mas isso acontece, eles vêm de diversas maneiras, eles vêm nos visitar. Nós vamos aprendendo a lidar com essa linguagem, chamada saudade. Nós vamos aprendendo a lidar com essa linguagem chamada saudade. Agora é a saudade que nós temos.
mas a certeza que eles estão lá do outro lado. Eu sempre digo assim, quem passa por isso, vamos falar um pouquinho, temos 10 minutos, 12, 15 minutos para a gente falar disso. Quem passa por esse momento, quando chega alguns dias, algumas datas, a pessoa, é o pior dia da vida dela. Tem gente que vira e fala assim, né? Natal é uma coisa que o pessoal vira e fala assim, para mim acabou essa data. Queria que chegasse 30, 31 de novembro, novembro é 30, né? Queria que chegasse 30 de novembro e pulasse para 1º de janeiro. Porque, que data? Nunca mais vai ser a mesma coisa. Então olha só que legal. Aqui nós falamos um pouco de pensamento, de vibração. Então aqui começa, né? Aí você começa, nunca mais vai ser o mesmo. 24 de dezembro, você fala assim, eu não tenho motivo para fazer nada, comemorar nada. Eu queria trancar no quarto, fechar a porta, quarto escuro, desligar celular, não quero falar com ninguém, ouvir ninguém, não estou para ninguém, se tocar a campainha não vou atender, não quero papo com ninguém. Muitos lidam dessa forma. E aí você vai dizer assim, André, e a doutrina espírita, o que ela diz? Isso faz um mal para eles lá do outro lado. Faz, porque nós temos uma coisa que pertence ao nosso espírito, que é o sentir. O sentimento é do espírito. Quem sente é o espírito, não é a matéria, não é o corpo físico. Aí você vai dizer assim para mim, prova. Vamos provar. Tem gente que nós conhecemos hoje, e aí a gente vira, todo mundo já passou por isso, você vira e fala assim, nossa, eu conheci o fulano hoje, rapaz, que pessoa bacana, como eu gostei de conversar com ele, com ela, tal. Eu acho que a gente já se conhecia há muito tempo. Eu acho que já deve ser, às vezes tem uns que falam, acho que já era até de outras vidas. Mas mas como foi gostoso a gente ter essa conversa. Do mesmo jeito que tem essa conversa, que tem essa frase, tem a outra também que todo mundo usa, a famosa: meu santo não bateu com o dele. Aí eu pergunto assim, como é que o seu santo não bateu se você está vendo a pessoa a primeira vez na sua vida? Como é que você pode dizer que aquela pessoa não é boa? Como é que você pode falar alguma coisa dela? Você não pode. Mas é porque ninguém cruza o nosso caminho por acaso. O acaso não existe. A doutrina espírita ela diz isso pra gente. Não existe o acaso. Foi obra do acaso. Não foi. Não existe o acaso. Tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Então o sentir é do Espírito. É o Espírito que ama. Então, falando um pouco do luto, se algum dia alguém falou para você assim que o tempo é o melhor remédio, eu vou dizer para você, o tempo não é o melhor remédio. Tudo bom, ver? Nós só vamos aprendendo a lidar com a ausência física. A gente vai entendendo, aprendemos a lidar, vai compreendendo, isso nos ajuda a vencer a dor da morte. Mas nós vamos chorar. Vamos chorar? Vamos! Quem ama chora. Sente saudade. Só que aí, saudade física. Não é mais a tristeza. Não é da raiva, não é da briga com Deus. É saudade. E saudade nós vamos chorar, ué. Então eu posso chorar? Pode. Que a sua lágrima seja da saudade. É a mesma coisa do falar. Posso falar dele ou dela?
Fale com amor, fale com alegria. Pode falar. Posso, pode. E é simples. Imagina se você morreu. Agora vamos trazer para a nossa linguagem. Você desencarnou. Você está no plano espiritual. Você ouve, sente, vê, tudo isso, normal. Aí você escuta o seu familiar aqui acordando no dia do aniversário seu. Aí o seu familiar vira e fala assim: nossa, que dia horrível. Meu Deus. Para mim esse dia nem precisava existir. Eu não quero falar com ninguém, não quero nada, não tem motivo. Não tem motivo para comemorar nada. Não tem motivo para nada, não tem motivo para isso, não quero nada, não quero ver ninguém, não estou para ninguém. Então, você vai ouvindo isso lá do outro lado. Como que você ficaria escutando isso do seu familiar? Sorrindo? Tranquilo? Feliz? Ou preocupado? Agora você imagina o inverso. Acordou, amanheceu o dia, é o seu aniversário. Aí lá no seu pensamento, na sua mente, chega assim: oi fulano, bom dia. Nossa, que dia especial hoje, hein? Hoje você está completando mais um dia de vida. Eu vim aqui te dar um abraço. Eu vou fazer até um bolinho hoje à tarde. Café da tarde hoje vai ter um bolo, que esse bolo é aquele bolo que você gostava. Bolo de chuva, de morango, bolo de uva, bolo de chocolate, bolo simples. Hoje eu vou fazer aquela feijoadinha que você gostava na hora do almoço. Está frio, se tiver calor é meio complicado, aí mesmo assim a gente come. Hoje eu vou fazer aquilo que você gostava. Fica bem aí, Deus te abençoe, o meu beijo e tal. Se você amanheceu no plano espiritual, ouvindo isso no dia do seu aniversário, você pode me responder. Como que você ia ficar lá? Triste? Como que você ia ficar lá? Triste? Ou você ia ficar feliz? É óbvio que você ia acordar e ficar feliz. Imagina, você vai até chorar. Coisa assim, eu estou chorando de emoção. Mas que coisa gostosa eu acordar com esse abraço. Então podemos falar deles? Podemos. Com amor, com alegria. É isso que a doutrina espírita ela quer nos ajudar, nos ensinar. A nos ensinar a trabalhar frases, palavras que nós usamos no dia a dia, que era o famoso o tinha. Eu tinha um pai. Vou falar do meu pai desencarnado. Então as pessoas, eu tinha um pai. André, você tinha? Eu não, eu tenho. Eu tenho um pai. Do mesmo jeito que eu tenho a mãe. Minha mãe é encarnada, meu pai é desencarnado. Bom, cara, meu pai é desencarnado, mas eu tenho pai. Esses dias, uma vez, o rapaz virou e falou assim: André, você é órfão? Eu falei: por quê? Eu fui gerado de proveito, irmão? É isso, eu tenho pai e tenho mãe. Meu pai desencarnado, minha mãe encarnada, mas ele é meu pai. O dia que eu for, vou encontrar com ele e nós vamos se abraçar, nós vamos estar juntos. Aniversário do seu pai, o que você faz? É um dia de alegria, de festa. Escorre a lágrima, escorre. Mas é dia de acordar e dizer assim: meu velho, hein? Mais uma primavera aí. Deus abençoe o seu dia. Meu beijo, te amo, meu melhor amigo. Se for final de semana, a gente já fala, né? Vou fazer até um churrasquinho aí esse final de semana, né, meu velho? Aniversário do senhor. Vamos comemorar sim. Não vai ter tristeza, não. Não vai ter choro de tristeza. Pode ter o momento da emoção, da alegria, disso, da saudade. Isso pode ter.
Então assim, né, nós vamos conversando, por isso que eu estava falando que a gente conversa, mas responde para vocês, fala assim, puxa vida mesmo, se eu tivesse lá, qual dos dois casos eu ia querer presenciar? Esse eu ia ficar mais feliz, esse eu ia sentir tão gostoso. Então eu posso, né? Não pode falar o nome deles. Imagina a gente lá escutando isso. Aí eu vou falar assim, estão querendo esquecer de mim. Pronto. Agora lascou mesmo. Estão querendo esquecer de mim. Comida, né? Não vamos mais fazer aquela comida, porque aquela comida lembra dele, lembra dela. Aí você fala assim, estão querendo esquecer de mim mesmo. Gostava de comer um churrasco, uma carne, um macarrão. Aí fala assim, nunca mais eu faço aquilo, porque aquilo me lembra dele, me lembra dela. Deixa eu só ver um negócio. O Ferreira está saindo? Sabe que ele está embora? Só pedir para mandar. Aí você manda uma mensagem para ela. Mas vai tirar o carro. Ela deve estar chegando. Então, desculpa, gente. Por dentro, um pouco por dentro aqui. Vai dar tudo certo. Então, assim, você imagina, né? Imagina, eu imagino, filho. Imagina se você acordar no dia lá, você tá assim. Aí é seu dia, você já acorda com parabéns, aquele abraço, aquele você chora, dá saudade. Mas você não vai dizer assim, eu tinha. Eu tinha. Um dia entrou uma mãe aqui, eu perguntei a ela assim, quantos filhos a senhora tem? Eu tinha 2, agora, eu tinha 3, agora eu só tenho 2. Eu falei, por quê? Porque um morreu. Eu falei, não, peraí, não, vamos. Posso ajudar? Pode. A senhora tem 3 filhos. Aqui tem uma voluntária nossa, uma trabalhadora nossa, uma irmã nossa, com muito carinho vou dizer, os 2 filhos dela são desencarnados. Quantos filhos ela tem? 2. Desencarnado. Mas ela tem 2 filhos. Então quando a gente começa a entender isso, e é isso que a doutrina quer nos ajudar, que a gente possa. Aí a gente vai saindo daquele sofrimento, não é mais sofrer, né? E a gente precisa entender que quem ama não precisa mostrar que sofre. Não, o verdadeiro amor, na Bíblia, é aquele que deixa ir. É o amor que não há de ciúmes, contenda, é que não há de briga, aquele que deixa partir. Esse é o verdadeiro amor. Então assim, não é porque meu pai foi para lá que eu deixei de ter pai, que eu deixei, seu filho foi, sua filha, sua esposa, sua mãe. Não, eles apenas viajaram. Aí Chico diz assim pra gente, eles viajaram antes da gente. Se tornaram invisíveis aos nossos olhos. Mas nós vamos nos reencontrar. Vamos. E lá no plano espiritual o tempo passa, tá? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, aqui tem uma senhora que ela vem, ela frequenta aqui, e o filho dela fez 32 anos que desencarnou. Completou esse ano, 32 anos. Quando ele desencarnou com 7 dias. Ele veio, a missão dele foi de 7 dias e desencarnou. E aí quando ele escreveu para ela, aí ela virou e falou assim, André, eu vivi meu luto por 32 anos. Hoje eu saí do luto. E ela virou e falou assim, todas as vezes eu pensava nele, eu lidava com ele como se ele ainda fosse um bebê. E ele veio e escreveu e falou assim, mãe, eu não sou mais aquela criança, sou um homem. Porque o tempo, André, lá o tempo passa. Lá também se evolui, lá se cresce, lá não para no tempo. Tem umas músicas aí, né? O tempo não para. O tempo não para. Então o nosso ente querido, ele está lá do outro lado.
Então, como nós ficamos, nós influenciamos. Se eu tiver mal, porque é simples, é só você parar e pensar assim, puxa vida, se eu tivesse lá do outro lado e visse o meu familiar assim, do jeito que eu estou, triste, desanimando, querendo desistir da vida, parar com tudo, entregar com tudo. Uma vez uma mãe, essa mãe que um dia ela chegou e falou para mim assim, aí eu falei assim, eu posso dizer para a senhora, como seu filho que é encarnado, que a senhora gosta mais do filho que desencarnou? Aí ela virou e falou assim, não, o senhor nunca pode dizer isso. Eu falei, então, eu vou responder para a senhora como seu filho, encarnado. A senhora está querendo se suicidar. Porque a senhora, qual é o seu pensamento? Vou me suicidar, morri, logo eu encontro ele lá do outro lado. Primeiro que não é assim que acontece. Então, não pense nisso que vai atrasar o encontro. Mas ele que não sabe disso, o seu filho, ele vai dizer assim, poxa, se minha mãe está querendo me deixar morrer para eu encontro do outro, então ela gosta mais do outro do que de mim. Não, mas eu gosto dos dois. Eu falei, não, agora a senhora que vai ter. A senhora, para mim, se eu fosse seu filho, eu ia dizer isso para a senhora. Porque a senhora quer me deixar, aí eu vou sofrer também. E a senhora vai me largar e a senhora vai atrás do meu irmão. E agora? Eu falei, e agora? Então assim, eu sei que não é fácil essa separação. Ela não é fácil. Só um furou a fila aí. Só um. O nosso irmão e a nossa irmã que se suicidou. Esse furou a fila. E mesmo assim, ele merece ou ela carinho, respeito, amor. Merece ser acolhido lá do outro lado, no plano espiritual, porque ninguém veio para sofrer eternamente. O resto da vida não. Mas não é legal fazer isso. Atrasa, ou como diz o meu irmão lá de Minas, azeda o pé do frango. Então, estraga. Mas tem o direito de ser acolhido. Ponto. Então, posso falar deles? Fale com amor. Fale com alegria. Fale seu beijo. Tem dia que você vai se acordar e dizer assim, saudade hoje. É saudade física. Tem dia que eu falo com meu pai, tem dia que eu choro. André, porque o pessoal acha que espírita não chora. A gente chora. Você sabe o que é você entrar numa UTI, o médico virar e falar assim, seu pai só sai daqui de um jeito, meu. Só sai daqui no caixão. Não tem outro jeito. Sabe o que é você abraçar ele, virar e falar assim para ele, pai, pode partir, meu filho. Pode ir. Pode ir. Mas eu te amo. Nós vamos estar juntos. Então, quando a gente começa a entender, então a gente chora sim. Nós somos pessoas normais. Sinto saudade física, claro. Mas nunca eu disse para ele, por que o senhor foi? Por que o senhor me deixou? Por que o senhor me abandonou? Ele não pediu para ir. Só um furou a fila em tudo isso que nós falamos. O restante, cada um foi no seu tempo. Ele foi no tempo dele. Um bebê, uma criança foi. André, foi. Mas era um bebê, era o tempo que ele precisava aqui para completar a reencarnação dele ou dela. Não é fácil isso, não é. Mas era o tempo que ele precisava aqui. Fale dele, fale dela, fale com amor, fale com alegria, mande o seu beijo, mande o seu abraço. Né? Posso fazer então aquele almoço que ele gostava? Ele vai sorrir lá do outro lado com você. Às vezes, quem sabe até a sua presença aí junto com você. Tá bom? Que Deus os abençoe. Quinta-feira que vem nós não vamos ter atividade na casa.
Na verdade, assim, nós vamos, mas a partir de agora, a última quinta-feira do mês, ela vai ser reservada aos trabalhadores da casa, tá? Porque a gente precisa também se cuidar, né? Então, é o momento nosso, da gente ter o nosso momento aqui, da gente cuidar, da gente sentar, bater um papo. Então, ficou decidido aí que a última quinta-feira do mês a gente vai deixar reservada agora aos trabalhadores, tá? Tem no Facebook, tem a página do centro, no Instagram, tem no YouTube. Se Deus quiser, logo um dia vai sair aí o site também. É bom quem puder acompanhar, para a gente poder, que é onde a gente divulga exatamente isso, né? Tipo, quinta-feira que vem não vai ter, mas dia 13 de julho, que é sábado, nós vamos ter o nosso trabalho do dia 13 de julho aqui, entendeu? Então a gente vai divulgando, que a gente faz um sábado no mês também. Então nessas mídias aí, né, que a gente divulga aí essas coisinhas aí, certo? Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós temos uma cantina lá no fundo, banheiro feminino aqui dentro, masculino ali fora. Só vou pedir aqui dentro a gente não conversar, tá? Por favor, porque a espiritualidade está trabalhando. Aí depois a pessoa fica assim, mas não teve carta, mas não teve, né? Porque isso atrapalha. Então vai lá na área lá da cantina. Aqui dentro a gente mantém a oração, tá bom? Nossa música vai tocar aqui um Tim Maia, Papas na Língua, eu sei, vai tocar Roberto Carlos, vai tocar umas músicas, aí alguém vai dizer assim, nossa, o André é muito doido, né? Não é o André muito doido. Essas músicas foram músicas escolhidas por familiares, são músicas que lembram do nosso ente querido que partiu. Cada música é um ente querido que partiu e a gente lembra dele. Não vai bater o funkão, nada contra, nós somos ecléticos e tudo, mas o ambiente aqui, aí não vai dar para dar o batidão. Então assim, mas vai tocar umas músicas nesse sentido, né? Entendeu? Só que aí eu peço, silêncio aqui dentro, faça a sua oração, converse com ele, converse com ela, aproveita esse momento. Mas quiser ir lá na cantina, né? Quiser sentar, bater um papo, comer um salgado. Tem gente que fala assim, André, eu queria ajudar a casa. Eu brinco, né? É meu jeito, eu falo brincando, mas é sério, né? Vai lá na cantina, come alguma coisa, fica fortinho e ajuda a casa. Pronto, acabou, beleza. A gente só agradece. Mas não é obrigatório, porque não é moeda de troca. Eu tenho que adquirir alguma coisa para receber alguma coisa. Não. Casa espírita dar de graça porque recebeu de graça. Ok? Deus abençoe. Precisou levantar. Última coisa. Deixa a sua senhazinha aí na cadeira. Que às vezes o pessoal tem medo, né? Foi na roça, perdeu a carroça, aquele negócio, né? Deixa a senhazinha aí. Pode levantar à vontade.